Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Júlio César, aula de matemática, tipos de ângulos. Vamos falar um pouquinho das medidas dos ângulos aqui. Tem uns ângulos que têm nomes especiais. Conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso e raso. Tá, vocês sabem que a abertura entre um ângulo, né? Que eu tenho duas semirretas ligadas no mesmo ponto. Essa região menor aqui é ângulo, formada entre essas duas retas, e tem a região de fora também, que é um ângulo. Se essas duas retas estiverem fechadas, isso é um ângulo zero, né? Um ângulo de medida zero. Suponha aqui, ó, que eu tenha, vou fazer um desenho aqui. Suponha que eu tenha esse ângulo aqui, AOB. Esse ângulo menor aqui, AOB, dessa região. Se eu for descendo essa reta B aqui até ela chegar na reta A, olha como é que ia ficar a representação. Tanto que ia ficar meio estranha a representação. Aqui está o ponto A. Como eu ia descendo essa reta, esse ponto B ia chegar também aqui, ó, juntinho. Ia ficar aqui no mesmo. Ia ficar uma reta em cima da outra. Ponto A em cima do ponto B. Ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo 0 graus, ou seja, um ângulo nulo. Tá bom? Vou denotar assim, ângulo de medida zero, ângulo nulo. Assim que eu começar a abrir o ângulo, tipo eu estou fazendo aqui, ele vai tendo suas medidas, 1 grau, 2 graus, 3, 10, 20, 30, 40. Se esse ângulo aqui tiver uma medida que é entre 0 e 90 graus. Tá? Pode medir qualquer valor entre 0 e 90 graus. Esse ângulo, a gente fala que ele é um ângulo agudo. Ângulo agudo. Então, o que é um ângulo agudo? Um ângulo que tem uma medida variando entre 0 graus e 90 graus. Ó, um ângulo agudo mede menos de 90 graus. Certo? Isso é um ângulo agudo. Então, você falar assim, eu abri ali, fiz um negócio, tem um ângulo de 35 graus, é um ângulo agudo. Fui medir o ângulo entre as duas ruas ali, deu 80 graus. 80 graus é um ângulo agudo. Ele é um ângulo mais fechadinho. Muito bem. Bom, a gente já sabe que o ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. A gente já sabe disso. Ângulo reto é esse aqui, de 90 graus. Então, o ângulo agudo que a gente tinha falado antes é um ângulo menor que 90. Ó. Por exemplo, se eu fizer uma reta aqui, esse ângulo aqui, ó, dessa reta até a reta vermelha, é agudo. Por que ele é agudo? Porque ele é menor que esse aqui, que é 90 graus. Tá? Mas então está aqui a definição de ângulo reto, é todo ângulo de 90 graus. Observe esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe aqui dessa... Tipo um quadradinho com um pontinho. Às vezes você não vai ver nem esse 90 graus aparecendo, mas se apareceu esse quadradinho com essa bolinha entre duas retas, você já fala, é ângulo reto, é ângulo de 90 graus. Tá? Só por essa simbologia. Você está lá vendo um desenho lá que alguém fez no livro ou num dos exercícios. E está lá escrito assim, ó. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. E essa simbologia está dizendo que esse ângulo é um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Escrever aqui ângulo reto. Muito bem, vamos descer mais. Obtuso. O que vem a ser um ângulo chamado de obtuso? É um ângulo que tem uma medida maior que 90 graus e menor que 180. Vocês não podem esquecer que 180 é uma volta completa. Vamos fazer aqui um ângulo de 180.
Ó, ângulo de 180 é essa medida aqui, ó. Né, de meia volta, você está indo nesse sentido, você parou, virou e voltou, você virou 180 graus. Então, se você tem um ângulo que é menor que 180 graus, mas é maior que 90, esse ângulo é chamado de obtuso. Só para ficar melhor, lembra que o ângulo reto ele está aqui, ó. Só para ficar melhor de compreender. Aqui seria o ângulo reto em relação a essa reta. E aqui seria o de 180 em relação a essa reta que vai até B aqui, ó. Então esse ângulo de preto aqui, ele é chamado de ângulo obtuso, porque ele é maior que o ângulo reto de 90 e menor que o ângulo de 180. E esse ângulo de 180 recebe um nome também, ele é chamado de ângulo raso. Ó, o ângulo raso, também conhecido como meia volta, mede o mesmo que 180 graus. Pronto, é isso aí o ângulo raso. Então a gente tem quatro nomes que foram dados aqui, né? Temos o agudo, que é menor que 90, o reto, que é igual a 90, o obtuso, que é maior que 90 e menor que 180, e o raso, que é igual a 180 graus. Beleza, pessoal? Então é isso. É só isso mesmo, tem atividade para fazer agora. Vamos lá.